galerinha, beleza? Vamos continuar nossa aulinha sobre textos. Bora lá então. Então a gente parou exatamente aqui, agora a gente vai falar sobre os textos no mundo digital. Para quem não viu a aulinha anterior, que a gente viu ali sobre alguns acontecimentos históricos e tal, dá uma olhadinha lá no canal que a gente gravou um textinho sobre a concepção dos textos, beleza? Então vamos lá. Os textos e palavras estão presentes de maneira bem forte nos sistemas, né? Seja na web, seja nos aplicativos, seja em programas, enfim, é muito forte, né, e muito presente a existência de textos, né, nos programas. Uma boa escolha de palavras e textos bem elaborados em sistemas fazem toda a diferença, né? No tamanho, no uso de boas palavras para uma determinada funcionalidade, enfim. Vai utilizar texto, seja claro, vai utilizar palavras, faça a escolha correta. E cuidado, uma palavra pode ter vários significados, ok? Então, tenha um cuidado aí na escolha dos textos e palavras que você vai utilizar. E existe uma classificaçãozinha, né, dos tipos de texto. Existe o plain text, que é o texto simples gerados pelos editores de texto, que não permite diferentes fontes ou estilos, apenas caracteres. Normalmente ali, né, o bloco de notas, esses elementos um pouco mais simples que são até às vezes difíceis de encontrar. Às vezes, por exemplo, quando você está digitando lá no que a gente chama de text area na internet, né, aonde você não é possível você formatar aquele texto. Então, esse texto é chamado de plain text. Existe o rich text, que é o texto enriquecido produzido por processadores de texto e apresenta diferentes fontes, cores, estilos, espaçamentos. Há uma variedade muito grande de possibilidades de formatação. Esses são o rich text, né? Por exemplo, o Word, quando você digita lá no Word ou qualquer outro elemento que você consegue formatar. E existe o hypertext, que são textos com ligações para outros documentos, para outras páginas. É muito comum lá na internet você ter vários links aí para vários outros locais que te levam, né, a outros textos, ok? Então aí os três tipos de texto aí no mundo digital. Alguns elementos do texto, né, o conteúdo léxico, que são os caracteres que constituem as palavras, sinais de pontuação e outros símbolos, e a aparência, que são os atributos visuais dos caracteres, isto é, as fontes, os tamanhos, a disposição, né, na tela, entre outros, ok? E aí um caractere ele possui uma identidade única. Então, por exemplo, o caractere A pode ter uma infinidade de representações, então o A é o único, né? Sua identidade é única, porém há várias formas de representação gráfica, né? Então aqui tem alguns exemplos. Isso a gente às vezes, quando a gente está lendo, né, ou para nós que somos adultos, né, alfabetizados, para a gente isso acaba passando despercebido. Mas, por exemplo, eu tenho um filhinho de 7 anos que está sendo alfabetizado e é muito interessante porque ele já sabe ler, inclusive ele lê muito bem, né? Mas quando a criança ela é alfabetizada, a primeira coisa é a letra, né, de forma, ok? Que a gente chama lá letra de forma. E as letrinhas lá, quando a gente escreve, normalmente a gente escreve de uma forma cursiva. E é muito interessante eu ver isso nele, quando ele lê muito bem, né? Você escreve qualquer coisa, letra de forma, até quando ele está assistindo televisão, vê alguma placa, até no celular, ele lê muito bem. Mas, por exemplo, a letra cursiva, que é essa letra que a gente escreve, ele não consegue ler. E aí, para vocês verem que é difícil para a criança identificar, por exemplo, um caractere de forma, né, e fazer uma relação com o caractere cursivo, né? Para nós que somos alfabetizados, isso é praticamente instantâneo, mas para a criança que está começando a entender
os caracteres e a identidade de cada caractere é difícil, tá? Então é muito interessante, é muito legal aí eu ver, né, esse aprendizado no meu filho, porque quando, né, parece que você escreve, por exemplo, você escreve duas palavras, uma de forma e uma de maneira cursiva, para nós é super simples a gente fazer aquela leitura ali, mas para uma criança que está começando a ser alfabetizada, não é, isso é muito interessante, né? Enfim, e aí, os caracteres, eles são agrupados em alfabetos, só lembrando também que não existe só o nosso alfabeto, então existe alfabeto chinês, alfabeto islâmico e por aí vai, que são outros caracteres com outras identidades, né? Vale bastante ressaltar isso também. Cada idioma ou grupo de idiomas usa um alfabeto, como eu mencionei. Arquivos de caracteres, ou chamados os character sets, são tabelas mantidas pelo sistema operacional, né, do computador ou do dispositivo que esteja utilizando, que consistem em uma correspondência entre códigos e caracteres. Para o computador, cada caractere ele possui um código, ok? Incluem aí tanto letras maiúsculas, minúsculas, sinais de pontuação, números e também símbolos matemáticos, tá? É fundamental guardar os caracteres na forma de códigos no computador, porque isso, né, pode editar, alterar e a pesquisa também ajuda na pesquisa de texto. Para facilitar a comparação entre caracteres, é muito mais fácil o computador comparar números do que comparar formas, tá? Enfim, e permitem associar os caracteres dos teclados à representação desses caracteres, né? Por exemplo, quando se pressiona um A no teclado, esse caractere é procurado na tabela de caracteres, né? No qual é o código, né? Para depois ser representado lá no monitor, ok? E aí, por padrão, né? E como normalizar isso, né? Isto é, como fazer com que cada caractere seja único para diferentes sistemas operacionais, diferentes países, diferentes dispositivos, enfim. E aí, normalização, né, é o mais importante, pois os códigos universais podem facilmente ser trocados entre máquinas diferentes e que usam sistemas operacionais diferentes. Pensou lá por exemplo, um texto produzido num determinado sistema operacional, quando você joga em outro, isso fica tudo embaralhado, né? Já pensou nisso, se não houvesse essa normalização, né? E aí o primeiro conjunto de caracteres normalizado, ele aconteceu em 1968 pela American Standard Code of Information Interchange, que é chamada tabela ASCII, né, que é muito conhecida no universo da computação. A tabela ASCII ela utiliza apenas 7 bits, ou seja, 27 combinações, então, portanto, né, é possível mapear apenas 128 caracteres diferentes, né? Chega, né, para o inglês, né, isto é, serve para a língua inglesa, porém não serve para outras línguas, né? Principalmente português aí que tem uma infinidade de acentuação e por aí vai. OK? E a partir daí houveram várias outras tentativas de unificação, até que um consórcio entre grandes empresas, né, de computação, Apple, Adobe, Microsoft, HP, IBM, Oracle, SAP, Sun e Unisys, na década de 90, introduziu um conjunto de caracteres de 16 bits chamado Unicode, né? E esses 16 bits eles permitem a representação de caracteres de vários idiomas, incluindo os orientais, no mesmo texto, ok? E aí fica aí para vocês, vou deixar aí também como link para duas curiosidades, um sobre a tabela Unicode e a outra para o teclado chinês, né? Então, já pensou lá como é que será que é o teclado em outras línguas, principalmente lá na língua chinesa que utiliza outros caracteres. Então, tá ali
um link de uma matéria, de uma curiosidade também. Beleza, galerinha? A gente finaliza aqui essa aula sobre textos. A gente vai produzir outras aulas sobre textos também, aonde a gente vai entrar em famílias tipográficas, a gente vai falar bastante coisa interessante sobre os textos, principalmente do universo digital. Legal, pessoal? Grande abraço para vocês e até a próxima aula.